Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssa, bom dia a todos. Começamos falando sobre uma decisão polêmica tomada ontem à noite pela Câmara dos Deputados, que aprovou agora em segundo turno uma mudança na Constituição que permite a volta das coligações das eleições proporcionais, que são aquelas eleições para deputado e vereador. Essas coligações estavam proibidas desde 2017 e eram bem vistas aí por especialistas, cientistas políticos, porque acabavam sendo um freio àqueles chamados partidos de aluguel, que muitas vezes tinham só interesse em ter acesso a verbas partidárias. Isso está sendo apontado como um retrocesso e houve uma aprovação ampla por 347 votos contra 115, eram necessários 308 para aprovação, 3/5 da Câmara. E um detalhe que chama a atenção, o Estadão fez um levantamento mostrando que 116 deputados que em 2017 haviam votado pela derrubada dessas coligações, agora votaram pela retomada desse procedimento. Mais do que isso, também votaram por uma limitação das decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal, que só podem valer se forem aprovadas um ano antes das eleições. Essa lista aí de 116 deputados que mudaram de ideia de 2017 para cá, você confere no portal do Estadão, mas lembrando, essa proposta ainda precisa ser aprovada no Senado, onde há resistências. Para destravar a votação do projeto sobre imposto de renda, governo, Congresso e Confederação dos Municípios chegaram a um acordo peculiar, digamos, ontem. E nele, professores que tanto sofreram já durante a pandemia saem perdendo. Esse texto altera o cálculo do piso nacional do magistério, que passaria a ser corrigido pela inflação medida pelo INPC, que é mais baixo. Hoje, o piso de um professor é de R$ 2.886, uma jornada de 40 horas semanais. Essa manobra, para liquidar o assunto ontem ainda mesmo, acabou sendo frustrada, desarmada pela oposição, mas ainda assim as alterações devem ser mantidas porque os governos regionais encontraram uma brecha ali para conseguir até 18 bilhões de reais em repasses durante essas negociações. Outro destaque do dia é a CPI da Covid, que prossegue hoje, e houve o advogado Túlio Silveira, representante da Precisa Medicamentos, empresa que até bem pouco tempo atrás representava o laboratório indiano Bharat na negociação com o Ministério da Saúde da vacina Covaxin, uma negociação de 20 milhões de doses que está sob suspeita e acabou até sendo depois encerrada pelo Ministério da Saúde, depois que as suspeitas foram reveladas e passaram a ser investigadas pela CPI. O advogado Túlio Silveira obteve habeas corpus, tem o direito de permanecer calado diante de perguntas que possam incriminá-lo. Ontem, a CPI ouviu o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que foi apontado como o responsável por elaborar um documento que apontaria que as mortes por Covid estavam supernotificadas no Brasil. Esse documento acabou sendo utilizado pelo presidente Bolsonaro e ele disse que o documento teve adulteração depois que foi parar nas mãos do presidente. A CPI agora, pelo menos parte dela, da cúpula, cogita até indiciar o presidente por falsificação. Mas o depoimento de hoje a gente, como sempre, acompanha em tempo real pelo portal do Estadão. Bom, a gente fala agora da área internacional porque 2 episódios acabaram marcando esse segundo dia de domínio do Talibã lá no Afeganistão. O primeiro foi essa ofensiva internacional de relações públicas do grupo, tentando passar uma imagem de moderação e pedindo que a vida normal voltasse. O segundo tem a ver com as pessoas, principalmente as mulheres, não acreditando nessas promessas dos extremistas e tentando escapar do país. Hoje, o Talibã mostrou que essas mulheres estavam certas. O grupo reprimiu completamente e violentamente uma manifestação na cidade de Jalalabad. Alguns extremistas dispararam contra a multidão, bateram em manifestantes. Pelo menos 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas, segundo a rede Al Jazeera. E esse protesto começou porque o Talibã tirou a bandeira do Afeganistão de um monumento no centro da cidade e colocou a sua própria. No esporte, destaque para a Libertadores da América, que ontem já teve a definição do primeiro semifinalista e é o atual campeão,
o Palmeiras, que eliminou o São Paulo por 3-0 no Allianz Parque. O primeiro jogo tinha sido 1-1 no Morumbi. E mais que isso, pela primeira vez, o Palmeiras venceu o São Paulo na Libertadores. Nos outros 9 jogos, ou havia perdido ou empatado, sempre era eliminado. E agora o time do Abel Ferreira venceu, e venceu bem, com gols do Rafael Veiga, do Dudu e do Patrick de Paulo. Tem até uma entrevista no portal do Estadão, do técnico português, dizendo que estudou por várias semanas o São Paulo para preparar o Palmeiras para esse jogo. Hoje saem outros 2 semifinalistas que podem até ser brasileiros. Tem o Atlético Mineiro enfrentando o River Plate e está em vantagem porque venceu o primeiro jogo por 1-0, e o Flamengo, que venceu o Olímpia por 4-1, também está com uma ampla vantagem. Você acompanha tudo no portal do Estadão. A gente fecha falando de uma exposição do fotógrafo alemão Theodor Priesing sobre São Paulo, do início do século XX, que chega agora ao Nibis Cultural nesta semana. Com ela, é possível acompanhar a Pauliceia se modernizando, ruas se enchendo de carros, casas dando lugares aos primeiros arranha-céus. E pelas fotografias é possível passar e passear também pela Praça do Correio, pela Avenida São João e até pela Paulista, que, aliás, é hoje alvo de uma disputa importante nos próximos dias. Vai se desenrolar essa história. A coluna do Estadão explica que há um cabo de guerra pelo direito de ocupar a via no 7 de setembro, né, que vai ter a comemoração do Dia da Independência, e esse é um sinal forte de que a polarização deve envolver cada vez mais as ruas e elevar a atenção política daqui até o final das eleições. Nos bastidores, o Ministério Público e a PM dizem que há preocupação em relação à segurança dessas manifestações, né, com atos pró e contra o governo. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã.